Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu trouxe um tema que eu particularmente gosto bastante, que é injeção de dependência, ou do inglês Dependency Injection. Mas o que é injeção de dependência, né? Injeção de dependência é uma técnica lá da engenharia de software para fazer que um objeto, digamos assim, ele dependa de outro objeto. Como assim? Imagina que nós temos uma aplicação que ela está hoje rodando Postgres, certo? E chegou um tempo, o Postgres ele não está mais suprindo nossa necessidade, tem alguns tipos que ele não tem e que a gente precisaria, e isso tá afetando o nosso projeto. E a gente decide, não, vamos tirar o Postgres e vamos colocar MySQL, vamos começar a trabalhar com MySQL. Tu imagina o trabalho que é pegar todo um projeto e dizer, não, vamos tirar todo o Postgres, vamos garantir que ele vai funcionar se a gente trocar o Postgres pelo MySQL. Como é que a gente vai garantir isso se a gente não tiver testes? E às vezes pode ser que ele nem funcione direito. E fora o trabalho, porque a gente vai ter que controller por controller verificar que ele está realmente fazendo todas as carries certinho. Lógico que hoje a gente não vai fazer carries na mão no projeto, vai ter casos que a gente vai fazer, mas eu acho muito difícil porque hoje a gente tem soluções de ORMs, né? Mas pensando nesse caso, mesmo que se a gente não estivesse utilizando ORMs e estivesse fazendo queries na mão, eu acho que o nosso projeto ele ia morrer, porque o trabalho que é trocar de um banco para o outro e às vezes muda queries, então às vezes vai ter queries específicas no Postgres que a gente vai ter que trocar e não vai ficar bom, sabe? Então, pô, como é que a gente contorna isso, né? Como é que a gente faria para contornar isso? Eu vou só apagar um exemplo que eu deixei aqui em cima. E é o seguinte: o que eu criei de estrutura básica aqui? Eu disse que eu criei minha classe app aqui, né? E eu disse que ela vai ter um atributo database, que ela vai ser do tipo database. No constructor, eu digo que eu vou receber uma variável database, que vai ser do tipo database, e eu só defino o meu atributo com essa variável aqui. Pô, mas o que é database, né? Não é MySQL? Ah, é! Só que tipo, concorda comigo que MySQL é database? E Postgres é database? Então, tipo, isso daqui é a nossa injeção de dependência. É exatamente isso daqui a nossa injeção de dependência. Eu estou dizendo que o meu app, ele depende de algo chamado database. E como é que eu faço para ele depender? Eu venho aqui, eu crio uma classe database e eu digo que ela vai ter, por exemplo, um método fetch ali dentro, que é o que está aqui embaixo, né? Quase isso, dá para fazer com classe também, mas eu particularmente não gosto, porque eu não consigo garantir que todas as minhas classes que vão estender dessa classe Py, elas vão implementar esse método. Eu não consigo garantir isso. E com interface eu garanto. Então, dá para utilizar a injeção de dependência com classe e com interface. Eu gosto de interface pelo fato de ter a garantia que todas as classes que vão implementar aquela interface vão implementar. Então vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou criar uma interface, database, certo? E eu vou ter um método fetch, que ele vai ser do tipo, ele vai ser uma função que vai retornar uma string. Beleza. Agora vamos criar nossa classe Postgres, que é o nosso exemplo, né? Então, implementes database, beleza? E eu vou, aqui eu acho muito bacana que essa ideia ela me diz que tem, ó, eu preciso implementar, como eu falei, né? A classe Postgres, ela precisa que implemente o método fetch, né? Então eu venho aqui, implemento e dou um OK. Beleza. Aqui eu vou colocar uma mensagenzinha, por exemplo, buscando dados, buscando usuários, por exemplo, ou buscando dados no banco Postgres. Beleza. E eu vou também criar uma classe MySQL. Eu vou só copiar para ser mais rápido. MySQL, que ela também vai implementar de database, porém aqui eu só vou trocar mensagem para MySQL. Beleza. Agora, tá vendo que tem um erro aqui embaixo? Por quê? Porque eu preciso passar para minha classe app um tipo database. Isso é a dependência, ele depende disso para existir. Mas concorda comigo que agora eu posso passar tanto Postgres ou MySQL? Porque, tipo, tanto faz, ele espera um database. E o que é o Postgres? Ele é um database. Eu acho que se a gente passar aqui, ele até fala.
ele não fala, mas a gente sabe que ele é do tipo database. E o MySQL também é do tipo database. Então, concorda comigo se eu vim aqui colocar, por exemplo, new Postgres. Ele vai printar pra gente o buscando dados no banco Postgres. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Lá no meu package.json já tem um scriptzinho criado para rodar essa classe aqui. Então eu só venho e coloco yarn run example e olha só que legal, buscando dados do banco Postgres. Mas agora vamos voltar naquele nosso cenário e vamos, cara, não tá dando certo. Postgres tá atrapalhando nosso projeto porque a gente precisa de alguns tipos a mais e isso está impedindo nosso projeto de crescer. Então, cara, vamos mudar para Postgres. Vamos. Como é que a gente vai fazer isso? Cara, a gente só precisa vir e mudar para MySQL. Exatamente isso que a gente precisa fazer. A partir do momento que a gente faz isso, olha só que massa, buscando dados no banco MySQL. A gente só precisa fazer isso para garantir que o nosso projeto vai funcionar com o MySQL. Claro, lá dentro a gente vai ter que respeitar algumas coisas, né? Como, por exemplo, nossas queries, a gente vai ter que criar uma estrutura onde, por exemplo, vai ter só queries de Postgres, por exemplo, e depois só queries de MySQL. Ou, por exemplo, a gente não vai ter que fazer queries na mão, a gente vai ter que fazer umas coisinhas diferentes. Mas, claro, que voltando ao que eu disse, hoje eu acho que é muito difícil ter um projeto que vai ter queries rodando na mão. Por todo o fato de SQL, injeção de... SQL injection lá, né? Para, por exemplo, se o usuário passar alguma query que injeta dentro da nossa query, possa ser que o usuário consiga pegar dados e coisa, né? Então, acho que toda essa parte de segurança impede de que hoje a gente faça queries na mão num projeto. Mas aqui está um exemplozinho de como a gente utilizaria toda essa parte de injeção de dependência, né? Mas beleza, vamos fazer um exemplo mais real, digamos assim, né? Aqui já foi um exemplo bem legal, mas vamos fazer um exemplo mais real, onde, por exemplo, a gente vai utilizar essa parte de ORM. Então imagina que hoje a gente está utilizando no nosso projeto TypeORM e, cara, a gente não quer mais isso. O TypeORM ele tá tendo alguns problemas, mesma ideia do Postgres, ele tá tendo alguns problemas, cara, os caras não estão mais atualizando o projeto e o projeto ficou até ele foi depreciado, né? E a gente precisa mudar, por causa que como o projeto foi depreciado, pode ter falha de segurança e a gente tem dados sensíveis. Então vamos agora utilizar a microRM. Como é que a gente faz isso? Cara, é a mesma lógica, é a mesma ideia que eu apliquei aqui, só que para essa ideia de ORMs. Então, como a gente faria isso? Eu já deixei um projeto com uma estrutura criada aqui, onde eu tenho uma pasta source. Dentro da minha pasta source eu tenho models. Eu defini dois models, dois ORMs, microRM e typeORM. Claro que aqui eu não vou fazer conexão com banco, eu não vou, por exemplo, fazer toda a parte de repository, porque isso ia tomar muito tempo nosso. Então eu vou fazer a mesma estrutura que eu coloquei ali no Postgres e no MySQL, só retornando carries fixas, string fixas, mas claro que você pode ficar à vontade para utilizar essa ideia aqui e aplicar fazendo conexão com o banco, enfim. Então vamos lá, eu já deixei uma estrutura do server criada, já deixei minha rota criada, com dois métodos principais, get e post. E eu também deixei os models criados aqui, né? O que é esse base aqui? Esse base, ele é uma interface e ele vai ter dois atributos principais, ID e name. E é só isso, ele é só uma interface como a gente tinha nessa interface do database, lá dentro daquele nosso primeiro exemplo. E é isso. Então vamos começar criando, seguindo essa mesma linha, eu vou começar criando aqui dentro do meu repository também um base repository. Então vamos lá, base repository.ts. Beleza, eu vou só fechar as coisinhas para ficar mais limpo. E o que o meu base repository é? O meu base repository ele nada mais é do que uma interface. Então base repository, ele vai ter dois métodos, né? Que ele vai ter eu vou definir dois métodos. Ele vai ter um find, que ele vai retornar void. Ele vai ter um create, que ele vai receber um data, que vai ser do tipo object. E ele vai retornar void também. Então eu vou ter esses dois métodos, find e create. Só que concorda comigo que isso daqui não vai funcionar, porque pensa o seguinte, eu vou ter dentro do meu projeto, eu vou ter, por exemplo, users e posts, certo? Concorda que o post ele vai estar se comunicando com a tabela de post e o user está se comunicando com a tabela de user?
Então a gente não consegue criar um repository de post e de user sendo o mesmo, entendeu? Então, tipo, a gente tem que achar uma forma do meu base repository responder para os dois. Porque ele vai ter o nosso user repository, que vai conversar com a tabela de user, e o nosso post repository, que vai conversar com a tabela de post. Como é que a gente faria isso? Eu não encontrei outra forma a não ser criar uma interface genérica aqui para dentro. Então, aqui eu digo que a nossa interface é do tipo T. E ao invés de retornar void, ele vai retornar T. E aqui o nosso create vai retornar T. Ah, mas o find ele não vai retornar todos os usuários? Vai. Mas como eu falei, ou todos os usuários, todos os posts, né? Mas como eu falei, eu vou retornar só uma string fixa, então eu optei por não colocar um array aqui dentro, colocar, por exemplo, um array de T, e sim colocar apenas o T fixo, porque aqui, por exemplo, o T vai ser uma string. Então, eu optei por deixar tudo padrão e retornar apenas uma string. Por exemplo, encontrando todos os usuários utilizando o TypeRM e depois, sabe? Pegando todos os dados com o microRM. Então, eu deixei só carry fixa mesmo. Eu quero deixar o mais simples possível para você entender. Então, beleza. Esse daqui vai ser a nossa interface. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa, aqui dentro do nosso microRM, como eu tenho só user, né? Só vou ter um módulo de user. Então, como eu falei, eu vou criar o meu user repository aqui dentro. Então, user repository.ts. Beleza. Agora, a gente precisa, primeira coisa, importar o nosso base repository de dentro do nosso base repository. Beleza. E aqui dentro a gente vai ter a nossa classe user repository, que ela vai implementar nosso base repository. E lembrando, né, como a gente tem dois métodos utilizando a interface, o que a gente precisa? A gente precisa implementar os dois métodos que está vindo lá de dentro do nosso base repository. Aqui eu não sei porque ele não está me dando, o erro, mas eu acho que é por causa de uma coisa que a gente fez. A gente precisa definir o tipo do base repository. Qual que é o nosso tipo? Nosso tipo nesse caso aqui vai ser object. E o nosso T agora, ele não é mais T, ele é object. Agora deixa eu só garantir, ele não está dando nenhum erro, mas eu acredito que está tudo certinho. Vamos criar os dois métodos então. Então ele vai ter o find, ele vai ter o nosso create. Beleza. Aqui o nosso create, ele vai ter um retorno do tipo object, ele vai retornar, aqui ele vai receber um data, né? Ele vai receber um usuário, ele vai criar aquele usuário, e eu vou só retornar esse usuário. E o nosso find, o que é o nosso find? Nosso find, eu vou criar uma interface para ele. Então eu vou criar uma interface, response, e eu vou dizer que o nosso response vai ser do tipo string. Beleza. E eu vou dizer que o nosso find ele vai retornar o tipo response. Eu vou retornar um objeto, message, finding all users from micro-ORM. Por quê? Porque eu estou dentro, micro-ORM. Agora sim. Porque eu estou dentro da pastinha micro-ORM, então esse meu user repository vai ser responsável por fazer todas as operações utilizando o micro-ORM. E beleza, é isso. Aqui só não tem esse ponto e vírgula. Vou salvar. Aqui ele está dando um erro porque... porque aqui eu não coloquei o export default. Eu preciso colocar o export default. Agora sim, eu acho que até se eu tirar agora ele vai já... agora já apareceu o erro dizendo que eu preciso implementar aqueles métodos. Legal, né? Então, beleza. Esse daqui é o nosso user repository do microRM. Pô, mas agora eu quero criar o do TypeORM. Como é que eu faria? Então, de novo, eu vou vir aqui na minha pastinha do TypeORM e eu vou simplesmente copiar, porque eu só preciso copiar aqui para dentro, como não tem nenhuma lógica específica, eu vou copiar para dentro do TypeORM e vai ser isso daqui. A única coisa que faltou é aqui dentro colocar o export default user repository. Aqui. E aqui eu vou colar aqui embaixo também. Beleza. Agora a gente já tem toda a lógica do TypeORM e do microRM. Tá, mas como que eu faria para
utilizar isso daqui com o próprio TypeORM ou microRM? Cara, o que tu precisaria fazer é importar os métodos específicos. Lá dentro do RM, por exemplo, tu pegaria o getRepository e passaria o teu users que está aqui dentro, né? E tu só faria eles comunicar lá com o próprio microRM ou TypeORM. Só para você olhar na documentação, mas a estrutura que tu vai utilizar é essa daqui. Beleza, nossos repositórios eles estão criados. Pô, mas como que eu usaria isso agora? Porque, legal, eu tenho a estrutura, eu tenho toda a estrutura, mas como que eu vou utilizar, né? Então, o que eu preciso fazer é ainda criar aqui fora do nosso repositório que eu criei, é o base, microRM, typeORM. Eu só vou fechar isso daqui para ficar mais fácil. Eu vou criar um user repository. Pô, de novo? Sim, de novo. Já vai entender o porquê. O que esse cara aqui é? Ele vai ser como se fosse a nossa porta de entrada, que nem a gente tinha lá dentro do nosso app, lá naquele nosso exemplo inicial. Então eu vou criar uma classe user repository e eu vou ter aqui dentro um método repository, que ele vai ser do tipo base repository. E qual que vai ser o tipo dele? Vai ser o tipo object, né? Lembra que lá dentro eu defini que ele vai ser do tipo object? Então, aqui dentro eu preciso definir o mesmo tipo que eu defini aqui. Se aqui, por exemplo, eu definir string, aqui já vai dar erro. Quer ver? String. Se eu utilizar depois, por exemplo, se eu passar aqui para dentro que esse meu repository ele é do tipo user repository do TypeORM, ele vai dar erro, porque tipo, vai ter inconsistência de tipos. Mas beleza. Então, vamos lá. Aqui dentro eu vou ter o meu constructor, que ele vai ter um repository, que vai ser do tipo basic repository, que ele vai ser do tipo object também, né? E this.repository vai ser igual a repository. Beleza, até agora não mudou absolutamente nada do que a gente já tinha antes, né? Do que a gente tinha naquele nosso exemplo inicial. Então eu vou criar dois métodos principais, que é o que a gente já tinha antes, né? E aqui eu vou ter o nosso create, que ele vai ser do tipo object, e ele só vai retornar this.repository.create, e ele precisa receber alguma coisa, lembra? Então o que ele precisa receber? Um user. Pô, mas o que é esse user? Aqui dentro eu já deixei a estrutura do user base criado, lembra? Então eu preciso passar aqui para ele também uma outra dependência. Esse nosso método user, ele depende de algo. E o que ele depende? Do nosso user, que ele vem da onde? Lá de dentro do nosso base user, lembra? Então, agora imagina o seguinte cenário. Aqui esse nosso base repository ele vai ser utilizado pelo microRM. Então, se eu passar, por exemplo, o tipo de modo, digamos assim, né, do microRM, ele é um base user. Então ele pode ser passado aqui para dentro, né? E aqui eu só vou retornar this.repository.find. Exatamente isso. E, novamente, está pronto o nosso user, que vai ser a nossa porta de entrada para a comunicação com os nossos repositórios. E isso daqui vai ser a nossa lógica de dependency injection, que a gente precisa para esse nosso projeto. Agora, aqui dentro das nossas rotas, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o nosso user repository, né? Então, user repository, de dentro de repositories, user repository. Fechou. Agora, vamos dizer que o nosso projeto ele vai estar utilizando TypeORM. Lembra lá no comecinho a gente falou que o TypeORM era o nosso ORM principal, né? Então, eu vou importar type ORM user repository de dentro de _repository type ORM user repository. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar o nosso user repository, vai ser igual a new user repository. E lembra que o nosso user repository ele espera um base repository? Então, e o que o nosso user repository é? Ele é um base repository. Então, olha que massa. New type ORM user repository. E pronto. A partir do momento que eu vim aqui e dar um const users vai ser igual a await,
user repository.find, certo? Eu vou dar um return response.json no meu users, beleza? Eu vou só abrir aqui agora o meu Insomnia. Deixa eu abrir meu Insomnia rapidinho. Deixa eu trazer ele para cá. Enquanto ele abre, eu vou fazendo essa outra lógica aqui, que é... Opa, ele já abriu aqui, então já dá para mim fazer ele aqui. Então, beleza. Aqui já tem duas rotas, né? Duas rotas principais, o base e o create. Então deixa eu fazer uma coisa, eu preciso rodar esse meu projeto, né? Então deixa eu só salvar isso daqui. E eu já tenho também um comando pronto lá dentro do meu package.json, que é o dev server. Então eu vou vir aqui, yarn dev server. Dev server. Beleza, server is listening on port 3333. E aqui dentro eu vou dar um find. Olha que massa. Opa, ele deu algum erro. Deixa eu ver o porquê que ele deu erro. Ah, porque aqui dentro eu esqueci de trocar para TypeORM. Então ele já restartou o meu servidor e tá lá, find all users from TypeORM. Legal. Mas agora vamos dizer que a gente quer criar um usuário com o TypeORM. Então const user vai ser igual ao toda aquela estrutura padrão, né? User repository.create, passa nosso request.body. E eu vou dar um return response.json no meu user. Fechou. É isso daqui que a gente precisa. Nossas duas rotas. E agora a gente vai só precisar vir aqui. Eu já tenho uma estrutura, um usuário pronto aqui que eu estava testando, né? E eu vou dar um send e tá lá. Ele retornou nosso usuário. Mas agora vamos imaginar aquele nosso caso, aquele nosso cenário, onde, cara, o TypeORM ele foi depreciado e está com falha de segurança e isso pode prejudicar o nosso projeto. Beleza, vamos agora então utilizar, claro que aqui a gente não teria nada dessa estrutura do microRM pronto, né? Só deixei pronta para facilitar nosso entendimento, nosso exemplo, né? Mas, beleza, vamos dizer que a gente já criou tudo, nossa lógica, né? E agora a gente só precisa fazer uma coisa. Aqui dentro aqui a gente precisa mudar, microRM. Aqui a gente vai vir de microRM, né? E aqui onde tem o TypeORM, a gente só precisa mudar para isso daqui. E pronto. A partir do momento que a gente fez isso, se a gente vem aqui no nosso find e dar um send, find all users from microRM. E aqui também está funcionando. Então, isso daqui é gestão de dependência. No começo, tipo, nossa, gestão de dependência parece algo complexo. Tipo, o cara imagina, nossa, é algo muito difícil de fazer, eu vou ter que criar 1000 coisas, mas não. Cara, isso daqui é um negócio muito simples, que deixa o teu código com baixo complemento, porque, tipo, cara, o teu app ele vai funcionar, sabe? Ele vai depender de algo mais, tipo assim, para testar, por exemplo, assim, imagina que eu quero testar se só esse nosso repository aqui tá funcionando. Tu consegue testar, entendeu? Então, tipo assim, tu consegue testar coisas separadamente, sabe? E, de novo, tu vai ter baixo acoplamento. Então, isso daqui, se tu misturar Solid com Dependency Injection, claro que lá dentro do Solid tem até o D, né, que é o Dependency Inversion, que é quase a mesma coisa que isso daqui, quase a mesma coisa que o Dependency Injection, né? Mas muda um pouquinho, mas eu acredito que se tu misturar esses dois, tu vai ter um mundo de possibilidades e um projeto muito escalável. Claro que isso daqui é um exemplo de teste, né? Por exemplo, tu nunca vai começar um projeto pensando que, tipo, daqui 6 meses eu vou utilizar outro RM e daqui outros 6 meses eu vou utilizar outro RM. Cara, se tu fizer isso, o teu projeto ele não cresce, sabe? E aqui foi um exemplo de teste, só pra gente ver como ficaria. Mas eu acredito que se tu, lá no início do teu projeto, tu começar pensando, não, eu vou criar interfaces genéricas e vou criar, por exemplo, coisas que dependem das outras, eu acredito que se um dia isso vir a precisar ser utilizado, eu acho que vai ser muito mais fácil do que, por exemplo, ir lugar por lugar revisando se, tipo assim, pô, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. A gente não tem teste, então como é que a gente vai garantir, sabe? Vai dar uma dor de cabeça muito grande. Então, se tu, lá no início do teu projeto, tu pensar em criar algo que, sabe, que seja o mais baixo acoplado possível, lá na frente a tua dor de cabeça ela vai ser muito menor.
Então, isso aqui foi um exemplo que eu quis trazer, um tema que eu quis trazer para o vídeo de hoje. E eu acredito que ficou bem bacana esse tipo aqui. Claro que faltou a gente fazer comunicação com entidades, mas como eu disse, eu não quis complicar muito, porque aqui, por exemplo, a gente ia ter que fazer toda a estrutura de fazer a conexão aqui com o banco e fazer toda a estrutura de repositórios do IPORM, do microRM, e isso ia tomar muito tempo do vídeo. Então, mas eu acredito que daqui você consegue facilmente pegar e implementar toda a lógica de TypeORM e toda a lógica do microRM, por exemplo, ou qualquer outro RM que esteja disponível no mercado. Mas foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, compartilha e deixa seu comentário. Se precisar de alguma dúvida, pode deixar o comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. Beleza? É isso então e valeu!